Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael Campos e a gente está aqui numa live especial do TikTok para o TikTok do Metrópolis, em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Só que a gente está aqui para falar de coisa séria. A gente sabe o quão a nossa comunidade ainda está sofrendo e ainda precisa evoluir, principalmente para nós sermos mais respeitados. Eu trouxe alguns dados, inclusive, né? São 170 países onde o casamento homoafetivo não é permitido. São 69 países em que ser da comunidade é ilegal. São 10 países que têm pena de morte para quem é da comunidade LGBTQIA+. Mas aí você pensa, tudo bem, não é o Brasil não tem disso. Infelizmente não é assim. A gente teve uma morte violenta contra a comunidade LGBT a cada 27 horas em 2021. Foram 316 mortes, que foi um aumento de 33,33% em relação a 2020. Dessas mortes, foram 145 homens gays e 141 mulheres trans e travestis. Esses números eles são muito fortes, mas a gente não pode, obviamente, perder as esperanças. E é por isso que hoje eu estou nessa live especial com o Pedro Gustavo Matias, que é coordenador pedagógico da Casa Rosa, que é uma casa de acolhimento para a população LGBTQIA+, aqui em Brasília. E essas pessoas em situação de vulnerabilidade, elas podem ter esse momento, esse encontro, para poder se encontrar, para poder ter um acolhimento. Mas eu começo então te perguntando, Pedro, depois desses dados bem tristes que eu falei, mas assim, você acha que a gente tem o que comemorar? Boa tarde, Boa Rafael. tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Obrigado pelo convite. É um prazer representar a casa aqui hoje com vocês. Olha, é uma pergunta dúbia até para eu poder te responder. Porque a gente que está nesse front, fazendo esse trabalho, às vezes se pega pensando numa visão bem simplista mesmo, né? Que a gente está tentando garantir o básico relacionado aos direitos humanos. Mas eu acredito sim que a gente tem o que comemorar com alguns avanços que hoje a nossa comunidade tem, algumas garantias. É uma cidadania judicializada, né? Que não é o cenário ideal, mas que a gente tem. Mas a gente precisa entender o cenário que a gente tem vivido hoje, quem está no poder e como que essas ações elas são desmontadas, como que os serviços que às vezes trabalham com a gente para garantir os direitos, eles são atacados. Então é um momento assim de uma relação, um sentimento duplo. Mas a gente tem sim o que comemorar nesse mês. Semana que vem vamos colocar na rua a maior parada LGBTQIA+, do mundo. Vamos pras ruas, né? Mostrar o nosso amor. Diga-se de passagem, o maior ato político do mundo também. Exatamente, porque é isso, a gente tem medo, a gente tem receio, a violência existe, o Brasil é um país violento, mas a gente tá aí, a gente não vai se esconder, né? Então, vamos entrar um pouco já no assunto que a gente traz aqui, que eu queria que você explicasse para as pessoas o que é uma casa de acolhimento. O que é que as pessoas vão encontrar lá? E que tipo de pessoa pode buscar uma casa de acolhimento, a Casa Rosa, por exemplo? Sim. A política de acolhimento, ela existe dentro do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Às vezes eu vou falar, talvez, algumas terminologias aqui que são mais relacionadas à política. Então, nós temos o SUAS, e o SUAS organiza as formas de recebimento dessa demanda. E aí, a Casa Rosa, ela hoje é um centro cultural e assistencial que funciona como uma forma de acolhimento, porque existe a necessidade de garantir para pessoas que estejam em situação de rua e ou vulnerabilidade, as duas coisas, um local para que ela possa morar, para que possa se restabelecer, trabalhar processos de regulação. E aí isso é feito de várias formas. A gente tem alguns aparelhos e, em geral, talvez as pessoas elas não conheçam, elas não recebem essa informação. Aqui em Brasília, hoje, a gente tem a Casa Rosa, que funciona como esse serviço cultural e assistencial. E a gente tem alguns outros que foram criados a partir da atuação de um gabinete que a gente tem aqui hoje, que garante parte dessas políticas voltadas para o público LGBT. Felizmente, ainda não é suficiente, mas já é muito importante. Então, a gente tem outras repúblicas.
E aí essa república ela funciona de acordo também com o que a legislação, com o que o SUAS estabelece. Então, existem algumas normas técnicas, mas em geral são pessoas a partir dos 18 anos que podem nos procurar, que estejam numa situação de vulnerabilidade. Além disso, aqui em Brasília existe o CREAS Diversidade, que faz um serviço de abordagem social com uma equipe técnica específica, que vai nas ruas para verificar as pessoas que estão por ali. E aí essa equipe tem uma abordagem específica para o público LGBT. E aí os encaminhamentos, os direcionamentos que precisam ser feitos, pensando em todas essas questões mais particulares, são feitos. Então hoje a gente tem, assim, o que garanta. Eu achei interessante você falar isso de que é a partir dos 18 anos, porque a gente está numa live no TikTok, que é uma rede conhecida por pessoas mais jovens. Então é bom, né, da gente dar esse encaminhamento que você que tem a partir de 18 anos, está precisando de alguma orientação, às vezes está numa situação de vulnerabilidade, a gente tem esse tipo de serviço aqui no DF e você pode buscar. Inclusive, é a próxima pergunta que eu te faço, né? Esse é um serviço comum no Brasil, são muitas casas pelo Brasil. Como é que vocês se comunicam entre si, até para ajudar umas às outras? Sim. Não só para quem tem 18 anos, tá? Caso alguém que queira algum tipo de serviço, de auxílio, a gente tem outros aparelhos também, como o Adolescentro aqui no DF. Talvez a gente fale um pouquinho disso mais à frente, que fazem um trabalho com essa faixa etária dos 12 aos 17 anos, que também é muito importante. Às vezes até para garantir que aos 18 essa pessoa não precise desse atendimento nosso, né? É um trabalho preventivo. Mas existem, sim, outras casas, tal qual a Casa Rosa, inclusive foi inspirada em outras casas, como a Casa Florescer em São Paulo, a gente tem a Casinha, a Casa NEM e outras tantas espalhadas pelo Brasil, que elas surgiram do engajamento de pessoas da sociedade civil, da história de pessoas que sentiram como uma responsabilidade organizar um serviço para acolher quem estivesse nessa situação de vulnerabilidade. E aí a gente tem essas casas, elas se comunicam entre si, tem um grupo, um fórum, onde elas vão se ajudando, às vezes um serviço encaminha para o outro. A gente já recebeu pessoas de outros estados que vieram encaminhadas por essas casas, a gente também faz esse trabalho e é esse movimento de todos e todos se apoiando. Um vai dando o braço para o outro para que a gente possa se sustentar, se comunicando. Ano passado, a Casa Rosa ela recebeu um apoio de uma marca muito famosa. Foi um recurso muito importante, inclusive, para o término da obra da casa, e foi um recurso que foi indicado por uma outra casa, que sabia da nossa necessidade. E assim, a gente vai se comunicando. Dentro desse contexto dessa pergunta, eu te faço uma pergunta bem óbvia, mas eu acho que é importante até para quem estiver procurando. Por que essas casas são importantes? Por que precisa, no país que mais mata LGBTs no mundo, por que a gente precisa de casas para acolher LGBTs em situação de vulnerabilidade? Sim. A gente precisa dessas casas porque a violência contra as pessoas LGBTQIA+, inclusive hoje eu tenho feito um movimento para não falar mais LGBTfobia ou homofobia. A Val, que é uma professora lá da UNB, fez um estudo um tempo atrás para poder demonstrar que a violência contra a população LGBT é uma fobia social, na verdade. É uma coisa que está institucionalizada, ela faz parte de uma organização que é sócio-histórica, cultural. Então, o Brasil, desde sempre, é um país preconceituoso, construído num arquétipo sexista, machista, conservador, mesmo sendo considerado o país do carnaval, né? E é bem paradoxal, inclusive. E essas pessoas, elas começam a vivenciar, às vezes, em casa, a partir dos 12, 13 anos, situações de violência, de falta de acolhimento, de entendimento, de compreensão, falta de afeto. Eu acho que se você conhece, ou qualquer pessoa que conhece alguém da comunidade, ela vai te contar alguma história de violência. E não tô falando de violência física só não, gente. Violência física é ruim, é perigoso, mas enfim, não é só isso.
Mas enfim, é isso, é complicado, né? Exatamente. E aí por isso que esse serviço é tão importante, por isso que cada vez mais as políticas públicas, inclusive do acolhimento, voltadas para as especificidades. Então a política de saúde da população LGBT está relacionada à política de promoção da educação também para essas pessoas, de uma educação que seja acolhedora para essas pessoas. E aí tudo isso está correlacionado num trabalho de rede que se intercomunica, que é interdependente. Então, por isso que esse serviço é tão importante, porque essas pessoas, elas começam a vivenciar situações de violência, de privação, desde muito cedo. E aí vai culminar na procura pela casa, pelas repúblicas aqui no DF. E às vezes os serviços de casa de passagem, que a gente tem aqui também, ou outros, eles não têm essa adequação para receber com todo o cuidado, com toda a proteção, sobretudo, né? Que seja um espaço seguro, essas pessoas. Então, por isso, a necessidade e por isso o surgimento também, né? A demanda, ela vem e aí eu entendo que, por exemplo, o surgimento da Casa Rosa é uma resposta a isso, porque foi bem assim também que começou. A nossa história é muito... A gente falou então dessa violência, eu queria entender como as pessoas chegam até vocês, em que estado elas estão, né? A gente conversou um pouco mais cedo, ele falou que já teve gente de 18, claro, já teve pessoas até de 47 anos, ou seja, há um gap aí de idade e você vê como elas chegam normalmente, que tipo de demandas, né, elas buscam quando elas chegam lá na casa. Sim, sim. Na Casa Rosa, especificamente, como a gente não tem um critério de seleção muito pré-estabelecido, então as pessoas, elas às vezes vêm com laços muito rompidos, com uma fragilidade muito grande, e aí a gente já recebeu de todas as situações, assim, gente que precisava temporariamente de um reforço, de um espaço para poder se reorganizar, mas também que, em geral, é esse o público, pessoas que vêm de situações de violência, pessoas que vêm com autoestima muito baixa, e isso é importante também a gente ressaltar, com sentimento de culpa, tentando entender como que essa situação aconteceu, como que chegou até ali, né? E, em geral, pela falta de acolhimento em casa ou com a família nuclear, seja o pai, a mãe, o responsável, ou a família extensa também. Então, essa pessoa, ela fica com vínculos muito rompidos, muito fragilizados. E não foi por escolha própria, né? Aquilo aconteceu, aquilo foi posto, foi colocado. Então, são essas pessoas que a gente recebe, que a gente auxilia. E que tipo de serviço ela vai conseguir lá? Porque a gente fala casa, dá a impressão de que vai ficar... É um lugar para dormir, mas não é só um lugar para dormir, né? Não. Também pode ser, claro, né? Para esse caso, por exemplo, dessa pessoa que já tinha uma rotina, tinha uma vida já pré-estabelecida, assim, já tinha um plano de ação. Mas a gente começou, inclusive, com outros serviços, com assessoria jurídica, o pessoal da nossa diretoria faz parte da OAB aqui do DF e tal. Muita coisa estava relacionada a contextos de violência também, então era orientação jurídica num caso de violência, de agressão, e assim a gente começou. Durante a pandemia, os nossos serviços, eles se ampliaram e aí, por sorte, a gente recebeu um apoio que permitiu com que o acolhimento acontecesse. Então, hoje a gente está organizado com assessoria jurídica, com essa orientação. O acolhimento, que hoje a gente tem feito extraoficialmente, porque estamos sem recurso, sem o apoio para poder fazer. Então, tem 5 pessoas lá morando na casa, mas a gente não tem recebido outras pessoas por enquanto. Vocês pretendem receber até 20, né? Isso. Existe uma movimentação, está em negociação um recurso, uma emenda parlamentar também, para que a gente possa fazer isso, retomar, porque as demandas surgem, elas chegam lá na nossa porta. Então, a gente tem o acolhimento e a gente tem também um trabalho de convivência, um trabalho cultural. A gente conseguiu se organizar como um centro cultural que promove feiras. Recentemente a gente teve uma oficina de figurino, alguns cursos de profissionalização, a gente já teve aulas de francês. Então a gente vai atendendo algumas necessidades pensando
nessa questão que é fundamental falar da empregabilidade, do acesso, das oportunidades. Então, essas pessoas precisam de acessos a lugares, porque a gente está organizado socialmente com algo relacionado a dinheiro, geração de renda. Então, essas pessoas elas não podem também ficar fora desse movimento. Não, e elas não querem ficar, elas vão para casa por um motivo, elas não querem morar lá a vida inteira. É uma parte, é um momento da vida delas. E né? elas ficam, às vezes, até incomodadas porque tem algumas coisas, elas demoram algum tempo. Às vezes a gente precisa de algumas respostas ou precisa do trabalho de outras pessoas. E elas já começam a se sentir incomodadas de ficar ali e, tô aqui, não tô fazendo nada. Para justamente entrar nesse movimento, nessa engrenagem, né? Faz parte do processo de reintegração. Essa pessoa, ela teve praticamente todos os seus laços, os seus elos rompidos, inclusive esses, de acesso ao básico, saúde, educação, trabalho, geração de renda. A gente falou desses acessos rompidos, essas relações. Não, vocês trabalham também uma ideia de trazer a família de volta, porque eu acho que é algo que é difícil de imaginar, de você não querer ficar perto da sua família. Né? Infelizmente, a gente sabe que há famílias e famílias, né? Mas assim, a ideia de ter esse núcleo familiar é importante. Vocês tentam, se existir essa possibilidade, fazer com que a pessoa se reintegre àquela família dela? Sim. Aí como todo trabalho, né? Um plano individualizado. Tudo vai depender do que aquela pessoa trouxer pra gente também, do que ela trouxer em relação a esse histórico familiar. Se existe alguma oportunidade de se reestabelecer um vínculo, depende da situação de violência, né? Como que isso aconteceu, como que se deu essa situação. Às vezes existem elos que são mais frágeis, outros que são de fato rompidos e não tem possibilidade de se reestabelecer. Mas uma coisa que a gente faz muito também é sempre falar, bater na tecla sobre as outras possibilidades de família também, porque aí às vezes a pessoa fica nesse sentimento que pra gente é tão referencial, né? Porque ele é construído socialmente daquela família idealizada, a família do pai, da mãe. Então a gente traz outros significados. A casa acaba também se tornando uma família, aquela rede. Então a gente traz essas possibilidades, porque os amigos, as amigas, eles também passam a ser nossa família. Quem é LGBTQIA+, sabe do que eu tô falando, porque a gente vivencia isso também. Os amigos, eles passam a ser também um referencial de família pra gente. Então, a gente também traz uma ressignificação para essas histórias. Aqueles que demonstram interesse, a gente busca as tentativas dessa revinculação familiar, mas alertando também se aquilo é saudável, se não é, né? Porque às vezes existe muito sentimento envolvido, mas a gente percebe que aquele ambiente é nocivo. Mas esses sentimentos, às vezes, eles acabam por velar situações de violência. E através das nossas oficinas, da nossa construção do trabalho com os voluntários, a gente vai trazendo tudo isso, assim. Você falou, eu achei interessante, você falou que durante a pandemia aumentou as demandas de vocês, que para mim, eu imaginei que seria o contrário, que, né, já que é uma casa, um acolhimento. Então, de que forma isso aumentou? O que é que vocês tiveram que fazer a mais? Como foi esses 2 anos aí, né, em que a gente teve que ficar mais recluso? Sim. Foi aí que a gente também ampliou o leque do nosso trabalho, porque ao mesmo tempo que a demanda aumentou, a gente teve muita procura também por pessoas dispostas a auxiliar. E aí a gente viu ali a oportunidade de garantir alimentação, por exemplo. Então foi uma vertente, um eixo muito atuante durante a pandemia. A garantia da alimentação mensal de várias famílias, mais de 160 famílias. Mas a demanda, ela surgiu mais porque várias pessoas perderam trabalho, várias pessoas não tinham como pagar os seus aluguéis, ou dentro de casa, convivendo durante muito tempo com outras pessoas. Às vezes o ambiente se tornou um espaço hostil e aí as violências também aconteceram. Então, por isso que a demanda aumentou. Com essa convivência, às vezes familiar, que já não era muito boa,
e com a questão de todos terem que ficar no mesmo espaço, aquele ambiente acabou por se tornar hostil para aquela pessoa. E aí, qual a alternativa dela? Sair dali, daquele lugar, né? Sair daquele ambiente. Você acha que, você falou que vocês têm contatos com o Brasil inteiro, com outros estados e tudo. O DF é uma localização perigosa para os LGBTs, sabe, a gente está em alguma posição ou talvez de vantagem, não sei se a palavra seria vantagem, acho que vantagem nesse momento não é muito boa, mas enfim, você acha que nós estamos mais seguros para viver a nossa sexualidade, os nossos gêneros aqui no DF, ou é uma coisa bem de Brasil e a situação é meio complicada em todo o Brasil? O Brasil, ele é perigoso em geral, né? O que a gente, para a população LGBTQIA+, sobretudo, não só para a população LGBT, né? Para pessoas pretas, para mulheres, mas Brasília, eu acredito que ela se movimenta para tentar se tornar cada vez mais um lugar seguro, com os serviços que a gente tem, com a mobilização que a gente tem, com a representação que a gente tem também dentro da Câmara Legislativa, mas não é um espaço onde eu posso dizer hoje com segurança que é um local seguro, porque não é. Talvez seja seguro para mim, para você, mas para outras pessoas da nossa comunidade, da nossa sigla, eu posso afirmar que não é seguro. Quando a gente fala em segurança, eu penso também principalmente em questão governamental, porque governos são responsáveis por segurança pública. No caso especificamente das casas de acolhimento, do que vocês precisam, como é a relação de vocês com os governos? Vocês começaram em 2017, então vocês já pegaram em outros governos também. Então eu estou falando de uma forma mais ampla, não necessariamente falando de quem está no poder agora, mas essa relação, né, dos governos com a causa, com a casa, como é? Sim. Tudo que a casa tem, né, até hoje, é fruto, veio da mobilização da sociedade civil. O Marcos, que é o presidente da casa, a casa, ela está situada num local que foi cedido por ele, então tudo que a gente tem foi fruto dessa mobilização. Hoje a gente tem um movimento de ter mais contato com as governanças e entender um pouco mais como que a gente pode acessar certos recursos. É esse o trabalho que a gente tem potencializado também para que cada vez mais a gente fique vinculado a uma política pública, porque não é, né? Hoje a gente não é uma política pública, mas a gente teve muita procura de lideranças e etc. em alguns momentos, mas são ajudas, são auxílios momentâneos, passageiros, com projetos com tempo determinado e eles vêm e vão. E os problemas não são determinados. E os problemas não são determinados. E hoje a avaliação que eu faço também é muito essa. E é claro que eu não podia deixar de falar isso porque virou meme, inclusive, né, na internet, mas em geral a gente é sempre procurado nesse mês. No mês de junho, pelas empresas, pelos governos, enfim, para que a gente possa fazer ações, etc. Mas não é só em junho que a gente está lá, né? É o tempo todo, é o ano inteiro. Mas se eu posso também ressaltar, mais uma vez, aqui em Brasília a gente tem uma representação boa. E hoje eu vejo que a Secretaria de Justiça também trouxe uma certa representatividade lá pro gabinete, para ações voltadas à promoção dos direitos humanos com algumas pessoas que são muito atuantes. Tá bem aquém do que a gente gostaria, do que a gente precisa, mas existe um movimento sendo feito para que a gente possa avançar. Tem muitas ações em desenvolvimento, o Distrito Drag e várias outras ações que são também parceiras da casa. E fundamental também pensar, não sei se estava já previsto aí, que é ano de eleição, né? Então, existem várias pessoas da nossa comunidade com candidaturas postas aí, que vão se candidatar. E é fundamental que a gente vote nessas pessoas, né? Porque quem melhor do que elas, que vivenciam não as mesmas situações, mas situações parecidas, que entendem melhor
o que a nossa população precisa para ocupar esses espaços, para estar ali pensando por nós, né? E decidindo. Vou te pedir 5 segundos, porque eu esqueci que eu tô numa live do TikTok. Eu tô sem meu celular para ler o que vocês estão perguntando. Então eu vou sair daqui, meu celular tá bem aqui. Não sai daí, rapidão. É verdade. Eu disse que era rápido. Vamos entrar aqui. Enquanto eu tô olhando aqui, eu quero que você vá, agora você faz o jabá da casa. Claro. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a vaquinha. Vocês têm uma meta, tá? Sim. A gente tem uma vaquinha que está disponível no link da nossa bio lá no Instagram, que é @CasaRosaDF. Aqui a gente tem o CNPJ da casa disponível, que é a nossa chave Pix, porque a gente precisa garantir para essas pessoas que estão lá hoje com a gente o básico, e a gente tem outros projetos, outras ações que ainda vão vir aí a ser executadas. Tem uma conta de água que esses dias, inclusive, a gente fez uma mobilização que está pendente. Então, sigam a Casa Rosa. A nossa rede social é sempre @CasaRosaDF em todas elas, no Instagram, aqui, no Facebook. E vocês podem nos apoiar, inclusive engajando as nossas redes sociais, que elas têm crescido também. Durante os últimos tempos, a gente teve um crescimento bom nas nossas redes. Você falou aí quais são os arrobas, pra gente saber mais? Isso, @CasaRosaDF. @CasaRosaDF. Tem gente aqui botando bandeirinha do orgulho de ser LGBT. Tem alguns falando algumas outras coisas que a gente não precisa comentar aqui na live. Mas aí acontece, né? O importante, eu acho, é que, independentemente, né, do que as pessoas comentem, saber que existe esse tipo de serviço, que é o que eu falei pra você, né? Aquele menino de 18, aquela menina de 19, que tá em casa, às vezes, sentindo essa necessidade. E outra coisa que eu esqueci de perguntar, né? Você falar onde é o endereço, onde é que essas pessoas te encontram, né? O que é que elas podem entrar em contato pela direct, ou pode ir direto lá, como é? Pode entrar em contato com a gente por direct, por mensagem. Eu posso também passar o telefone do Marcos, porque ele é nossa central de recebimento, que é 61 99220 3045. Nesse telefone, todas as pessoas são atendidas, respondidas. E a Casa Rosa, ela fica aqui em Sobradinho, que é uma região administrativa daqui do DF. Fica na quadra 17, conjunto A, casa 45, em Sobradinho. As pessoas podem ir lá visitar, também conhecer, são sempre muito bem recebidas. Bom ponto. Eu queria saber como você faz para se voluntariar. Que tipo de voluntário vocês estão precisando? Que tipo de trabalho? Acredito que precisam de ajuda de todo tipo, mas existe algo mais específico? Né? Se você está em casa querendo ajudar, né, o pessoal da sigla, vamos lá para saber agora. Recentemente, inclusive, a gente fez um post nas nossas redes sociais, buscando a mobilização. O que a gente precisa hoje é mão de obra, de voluntários que possam fazer um trabalho com as pessoas que são acompanhadas por nós. Então, psicólogas, terapeutas, pedagogos como eu, pedagogas, e tantas outras profissões. Todas essas pessoas, elas são bem-vindas, porque de alguma forma a gente consegue promover, trabalhar alguma atividade. E aí, se você quiser se voluntariar, na nossa bio também, lá no Instagram, a gente tem um formulário. Um formulário disponível, onde essas pessoas podem preencher os seus dados, os seus contatos, e a partir disso a gente entra em contato também para ver onde vai ser importante essa atuação, como que vai poder atuar. Em um momento mais específico, alguns 2 anos atrás, a gente já teve mais de 80 voluntários, com uma equipe bem atuante lá dentro. E não precisa ser LGBT não, pode ser hétero voluntário também, né? Não, pode ser hétero voluntário, enfim. Todas as pessoas, elas são bem-vindas para justamente fazer parte desse movimento. Quando você falou sobre essa questão de alguém que esteja assistindo, é isso, a gente precisa de identificação. Então, ocupar esses espaços. Inclusive, essa identificação, rolou uma pergunta aqui, né, o pessoal fez, né, se tem tempo limite para a pessoa morar lá, ou tempo mínimo, existe alguma coisa relacionada a isso, como é? O acolhimento, ele
em toda a sua história, né, na sua organização, é uma política excepcional. Então você não vai para o acolhimento imaginando que aquilo vai durar muito tempo. Quanto menor tempo ele durar, é melhor. Mas às vezes não é o que acontece, né? Porque a vida não é linear e as situações, elas, enfim, elas estão aí. Quando a gente senta com essa pessoa para elaborar um plano de ação, um plano individual, a gente vê quais são as possibilidades. E aí a gente traça metas iniciais, 3 meses, 6 meses. E aí a gente senta, conversa, vê como é que esse plano está sendo executado, por exemplo, 6 meses depois. E aí vai observando a necessidade. A pessoa que ficou lá com a gente durante mais tempo, ela esteve durante mais de um ano. Mas essa necessidade é observada na sua individualidade. Mas o ideal é que dure o menor tempo possível. Uhum. Há alguma contrapartida das pessoas? Elas precisam entregar algum resultado ou não? Vocês estão ali apenas para apoiá-la nesse momento? Uhum. Diferente um pouco das repúblicas, né, que tem uma outra organização. Em geral, essas pessoas já trazem mais uma autonomia, já tem algum trabalho. Lá na casa, o filtro é um pouco diferente. Então, às vezes, as pessoas elas estão, de fato, até sem documentação. Então, a gente vai buscar documentação e etc. Trabalho de identificação. Então, o que a gente faz nesse sentido é imaginar como que a casa vai poder atuar, mas como que ela também pode se sentir pertencente àquele ambiente. Então, como qualquer outra casa, a gente tem regras de convivência, tem combinados pré-estabelecidos. Então, o que a gente sempre tenta fazer é isso, assim, convidar para que a gente possa cumprir com os nossos combinados. Uhum. Então, e essas pessoas, elas demonstram muita vontade, por exemplo, de retomar os estudos, e aí a gente garante a vaga, e aí tem a retomada do estudo, oportunidades de trabalho. Então, o que a gente faz é estabelecer alguns combinados, elas se sentem, depois de um tempo, pertencentes àquele ambiente, e aí elas mesmo auxiliam durante o ápice da pandemia, nas entregas de cestas. Quem morava lá participava, organizava lista para distribuição, pegava. A gente fez uma festa de Halloween ano passado, e aí todo mundo se mobilizou na decoração, na preparação das coisas. Então, tem esse retorno, assim. O que a gente pede Eu vou aproveitar isso. essa pergunta que fizeram e vou te fazer uma agora mais pessoal. Assim. Você lembra de alguma história que te tocou mais? Quanto tempo você está sendo voluntário? Eu cheguei no final de 2019. Ou seja, você já tem um tempo bom lá. Então, assim, nesse tempo aí, qual uma história que você pode contar pra gente que te tocou, que você disse, cara, é por isso que eu tô sendo voluntário, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer, é esse tipo de pessoa que eu quero ver saindo daqui? Sim. Teve uma história muito legal, e aí foi por acaso, e aí quando isso aconteceu, eu pensei, o trabalho em rede, ele precisa mesmo acontecer, porque eu trabalho num outro lugar, numa outra instituição, que é meu trabalho de fato, remunerado e tal. E aí lá, nessa instituição, a gente tinha uma adolescente LGBT perto de completar 18 anos. E aí, quando completa 18 anos, tem que se desligar, tem que sair. Só que ela não estava pronta para essa saída e tal. E aí a Casa Rosa surgiu como uma possibilidade. Só que ninguém de lá desse local onde eu trabalho sabia que eu era voluntária da Casa Rosa. Eles não sabiam disso. E aí veio essa coincidência. A gente vai fazer um trabalho com a Casa Rosa porque essa pessoa, ela vai pra lá. E aí aquilo pra mim foi o melhor dos dois mundos, assim, um trabalho dando continuidade ao outro, já com toda familiaridade e a certeza de que ela iria pra um lugar, né, pra um lugar onde de fato ela ia ser acolhida, protegida, respeitada. E aí foi uma experiência boa, onde ela teve a oportunidade ainda de entender esse desligamento institucional, que também é bastante violento, assim, é bem sensível a esse ponto de quando faz 18 anos ter que se desligar. E foi uma oportunidade incrível, assim, de conhecê-la melhor. E a gente se fala até hoje, enfim.
Tem muito isso. As pessoas que passam por lá e saem também, elas ficam vinculadas, né? De alguma forma. E isso que é o mais importante. Legal. Querido, eu te pergunto, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a gente falou muito bem hoje sobre como funciona a casa, o funcionamento das casas. Você tem algo mais a acrescentar nessa live que a gente fez hoje? Sim, eu quero agradecer pelo espaço destinado, agradecer em nome da casa e ressaltar para quem esteja assistindo o quanto é importante, não só nesse mês, né, Rafael, a gente se fortalecer, trabalhar a autoestima, pensar que nós estamos aí e que esse espaço é nosso, a gente precisa ocupar, chega de se esconder e dar visibilidade também para as outras letras da nossa sigla, né? Muitas pessoas têm muito a dizer, então vamos consumir material dessas pessoas, vamos seguir essas pessoas nas redes sociais, vamos pensar oportunidades de empregabilidade, de trabalho. Então, se você ocupa um espaço que é de privilégio, se você tem voz e pode ser ouvido, vamos também falar para essas pessoas, representando essas pessoas. E das próximas vezes também vamos trazê-las aqui para elas ocuparem esse espaço junto com a gente. Muito obrigado. Pedro, eu te agradeço. Gente, eu agradeço vocês também. Muito obrigado por participar dessa live. Eu sei que é um assunto que tem muito mais possibilidade de serem discutidas. E eu espero que nesse mês a gente possa continuar discutindo esses assuntos, seja aqui no TikTok, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no Metrópolis, dentro da sua casa. Abra esse espaço para discutir esse tipo de assunto. Até porque, gente, preconceito não tá com nada. Eu agradeço vocês e até a próxima.